Capítulo 601 A fuga dos irmãos Zhao. Parece que você realmente esqueceu. Liu Yimen torceu os lábios com desdém. Saber agora ainda não é tarde. Su Feng tossiu 2 vezes e fingiu calma. Se eu não lembrasse, você nunca saberia. Liu Yimen ergueu o queixo. Não se preocupe com esses detalhes. Su Feng riu. Os detalhes decidem o sucesso ou fracasso. Ela respondeu com falsa seriedade. Su Feng silenciou. Ele balançou a cabeça amargamente e começou a trabalhar nas pérolas com a faca militar, cavando pequenos buracos nas 2 extremidades e depois perfurando com espinho aquecido. Quando terminou a primeira pérola já havia passado mais de 10 minutos, ele pegou a segunda para continuar. A jovem conversava animadamente com Li Dudu, dúvidas de antes já resolvidas. O tempo corria, a noite aprofundava, soprava a brisa pela janela. Vamos parar por hoje, amanhã continuamos. Yuan se espreguiçou, ficar sentada cansava. Está bem. Li Dudu sorriu, como outra forma de agradecer. Su Feng, o que faz? Yuan olhou ao redor e o viu no fogão. Vigiando o fogo. Ele escondeu a pérola e a faca, acrescentou lenha. Mais 3 ou 4 horas de defumação bastam. Yuan ficou na ponta dos pés para ver a carne de crocodilo. Certo. Respondeu Doce, acariciou sua cabeça e desceu correndo. Su Feng riu, estaria imitando seu gesto. Foi à janela, viu vagamente olhos verdes do lado de fora. Ainda não foram? Ele sorriu, pegou o arco de chifre de cabra e flechas de bambu. Ao tensionar o arco percebeu que os lobos vermelhos já haviam fugido. Tão rápidos. Li Dudu lamentou, ativou a câmera noturna mas só viu que se afastavam. Muito espertos. Su Feng pendurou o arco. Sua aura os assustou. Ela disse séria. Há pouco queria que eu acertasse, não? Ele a olhou divertido. Digamos que sim. Voltou ao fogo. Crepitar. Su Feng, não cozinhe tão tarde. Yuan lembrou. Trabalhou duro. Ela baixou o olhar tímido. Boba, durma logo. Ele sorriu. Boa noite. Sua voz suave soou. Boa noite. O tempo passou, o céu estrelado anunciava bom clima. O fogo estalava, fagulhas voavam. Ah! Ele bocejou, ouviu em sua mente, marcar. O 186º dia. Murmurou, faltavam 2 dias para a recompensa. Ele olhou a jovem dormindo, pegou outra pérola, o dia dos namorados se aproximava, devia apressar. De manhã, o sol atravessou o bambu iluminando o abrigo. Nogo. Zhao Lei se agitou, espantou uma mosca e abriu os olhos. Ah! Bocejou e olhou ao redor. Shen Zixi e Xiong ainda dormiam, mas seu irmão Zhao Loi já não estava. Para onde foi? Ele franziu a testa e saiu. Olhou ao redor sem vê-lo, seu estômago roncou. Cloc cloc. Quanto tempo sem carne? Murmurou. Irmão, aqui. A voz do irmão soou, ele virou e o viu com cesta de bambu. Zhao Lei olhou para os dorminhocos, depois foi. O que faz? Perguntou baixo, notando ferramentas e verduras. Claro que vamos embora, venha. Zhao Lei disse firme. Vamos embora. Zhao Lei perguntou tolo. Sim, esperar aqui não serve. O irmão o puxou. De fato, esqueci quanto sem carne. Zhao Lei suspirou, depois do servo só comeram verduras. HMPH, eles não querem caçar. Zhao Lei disse. Por quê? Zhao Lei franziu o senho. Tolo, querem nos expulsar. O irmão franziu os lábios. É assim? Perguntou confuso. Aquele homem nos convidou antes, agora quer nos expulsar, preciso acertar contas. Zhao Lei praguejou, quis voltar. Consegue vencer Xiong? Zhao Lei perguntou irritado.
Então siga-me, sem nós eles viverão melhor. Continuou. Mas para onde? Zhao Lei apressou. Para o outro lado da colina, não quero encontrá-los. Zhao Lei afirmou. Certo. Zhao Lei aceitou. Os dois seguiram para a colina, deixando Shen Zishi e Xiong dormindo. Capítulo 602, exatamente como eu queria. Tran Shihai acenou irritado, coçou o cabelo bagunçado e sentou-se. O zumbido das moscas ainda ressoava no ouvido. Xiong também abriu os olhos, antes um homem de rotina rígida, mas desde que entrou na selva dormia cada vez mais. Onde estão os irmãos Zhao? Tran Shihai franziu a testa, olhando ao redor, notando o abrigo mais espaçoso sem os dois. Devem ter ido. Xiong se levantou, rosto calmo ao notar a falta de ferramentas. Arcos, facas e a panela de ferro sumiram. Revirou tudo. O que os Zhao trouxeram sumiu, felizmente suas próprias coisas estavam lá. Para que persegui-los? Isso me convém. Tran Shihai disse friamente, pelo menos foram sensatos e não levaram o que não era deles. Os brotos de bambu e ervas também sumiram. Xiong disse calmo, os brotos secos guardados na cesta foram levados. Suspirou, voz grave, bem, cavaremos mais. Xiong estalou o pescoço e agachou-se para acender fogo. Ache algumas ervas para encher o estômago, depois do café caçaremos. Tran Shihai ordenou, ansiando por carne. Xiong respondeu sem levantar a cabeça. Vá ao prado, talvez peguemos um cervo. Tran Shihai esfregou o rosto magro, ossos salientes pela falta de nutrição. Entendido. Xiong respondeu de novo, corpo mais magro mas ainda mais forte que Tran Shihai. Quantos dias estamos na ilha Lua Negra? Tran Shihai suspirou. Xiong calou-se, depois disse, 186 dias. Então restam 179. Tran Shihai fez bico, meio ano e já estava fraco, como sobreviveria ao próximo? Observou Xiong no fogo, sabendo que seu físico duraria 3 ou 4 meses, mas sem carne seria difícil. Não se preocupe, acharemos um jeito. Xiong disse firme, depois saiu ao bosque de bambu cavar ervas. HMPH. Tran Shihai murmurou, pensando que se meio ano mais dependesse dele, precisavam cuidar da relação. Em outro lugar, Sofong e o grupo terminaram de se lavar e tomavam café. Sofong, o que faremos hoje? Van An perguntou suave. Soltar a terra da horta e adubar. Sofong enfiou o último pedaço de carne na boca. O que? Ainda usando isso? Liu Ynon ergueu-se, rosto insatisfeito. Sofong riu alto. Pode não falar disso enquanto comemos? Liu Ynon franziu os lábios, quieta. A jovem cobriu a boca, rindo, de fato não era assunto de mesa. Depois, Sofong desceu, entrou no depósito, conferiu a fossa ligada ao banheiro de bambu, sem rachaduras. Abriu a tampa, um fedor subiu. Realmente desagradável. Sofong enrugou o nariz, subiu, voltou com lenços no nariz. Sofong, deixe eu ajudar. Van An falou anasalada, também com lenço no nariz. Prepare a cinza. Sofong disse baixo. Certo. Van An foi buscar cinza. Sofong respirou fundo, pegou o gancho longo e começou a dura tarefa de limpar. Que cheiro é esse? A lona abriu. Li Dudu saiu com uma lata, claramente tinha comido. Sofong virou-se, viu a lata e sorriu. Desculpe, não sabia que estava comendo. Não tem problema, já terminei. Li Dudu respondeu, mas viu-o mexendo na fossa, enjoou, voltou correndo. Pouca determinação, precisa treinar. Liu Ynon comentou como velho sábio. Liu Ynon contraiu os lábios. Eu sei. Liu Ynon cantarolou indo ao riacho, arregaçando roupas para arrancar ervas. Liu Ynon cavava com tridente de osso. Esse método foi ideia de Sofong, furando madeira,
fixando costelas e juntando um cabo, criando o tridente. Basta. Sofong assentiu. Devo despejar tudo? Van soltou o saco e perguntou. O caldeirão meio cheio de água, a fossa limpa. A jovem despejou cinza, Sofong mexeu excremento, urina e cinza, fazendo adubo caseiro. Deixe-me ajudar a carregar. Van franziu o nariz, hesitando. Não precisa, eu faço. Sofong tocou seu nariz, depois ergueu a panela, passos firmes até o riacho. Criac. A lona abriu de novo, Li Dudu saiu com câmera, palha na boca. Sofong, regue. Van fez bico atrás. Certo. Sofong sorriu carinhoso, arregaçou. Calças, usou o gancho para espalhar adubo na horta. A jovem carpia, tentando acabar antes dele. Todos usam isso como adubo. Li Dudu hesitou, sem entrar na horta. Trabalharam ocupados, o sol alto, quase 2 horas depois a horta estava limpa. Capítulo 603, o verdadeiro grande chefe. Você nem tocou, como poderia ter sabor? Van perguntou com desconfiança. É apenas uma ilusão. Sofong cheirou as mãos, só então percebeu. Não, quero mergulhar. Liu Ymon saiu da nascente e pulou na piscina. Hai, também quero tomar banho. Van pulou feliz, nadando desajeitadamente. Cuidado para não baterem. Sofong lembrou. Está bem. Van respondeu sorridente. Eu também vou tomar banho. Liu Ymon apertou os lábios e pulou. A água fria quase a fez gritar. Está bem. Sofong lavou-se e pulou também, respingando as 3 garotas. Irmão Ungdun, venha também. Van chamou. Espere um momento. Ly Dudu hesitou, fixou a câmera e pulou sem hesitar. Vamos brincar de jogar água. Liu Ymon sugeriu, depois jogou água em Sofong. Eu também. Van riu e entrou na brincadeira. Espere, não me molhe. Liu Ymon tentou cobrir-se, mas ficou encharcada. Tome isso. Os 5 brincaram loucamente, sob o teto de madeira e na água fresca, até o meio-dia descansaram. Estou cansada, quero deitar. Van subiu na boia e ficou quieta. Descansem, vou preparar sopa de verduras silvestres. Sofong sorriu, precisavam de nutrição, o melhor era comer. Não fiquem de molho muito tempo, vão virar velhas. Sofong lembrou. De verdade. Ly Dudu perguntou nervosa. Ele quis dizer que a pele enruga. Liu Ymon explicou. Sempre tomo banho e meus dedos enrugam. Por quê? Ly Dudu perguntou. Porque as células absorvem água e incham. Van explicou. A pele enruga por causa da queratina que absorve água. Dedos enrugam mais porque a pele é mais grossa. Entendi. Liu Ymon e Ly Dudu assentiram. Embora não virem velhas, ficar muito tempo faz mal ao corpo. Van disse. Vou ficar mais, meus dedos ainda não enrugaram. Liu Ymon mergulhou de novo. Meia hora depois. Parem de nadar, venham beber a sopa. Sofong chamou. Ah! Está bem. Elas subiram rápido. As 4 torceram a roupa e voltaram descalças. Troquem de roupa ou ficarão doentes. Sofong lembrou. Sim. Van pegou roupas limpas e foi atrás do biombo. As irmãs Liu também, preferindo trocar ali. Que conforto! Van saiu primeiro. Viu Ly Dudu ocupada com a câmera, deu roupas. Irmão Ungdun, você é alta, só pode usar as de Sofong. Ah, posso ficar com as minhas. Ly Dudu corou. Não, você vai adoecer. Van insistiu, colocando as roupas em suas mãos. Logo se ouviu um grito. Céus! As palavras foram cortadas.
Cale-se, Liu Mon. Liu Tu repreendeu. Os espectadores comentaram. O que houve? Mandem um drone, estamos preocupados, não espiando. Por favor, comportem-se. Pouco depois, Liu Tu e Ly Dudu saíram coradas. Liu Mon seguiu chateada. O que houve? Van perguntou. Nada. Ly Dudu puxou a camisa larga, envergonhada. Van, digo-lhe, Ly Dudu é a verdadeira chefe. Liu Mon piscou. Chefe? Van não entendeu. Liu Tu lançou um olhar à irmã, que ergueu 3 dedos, então desviou o olhar. Que cheiro bom, parece sopa de galinha. Ly Dudu exclamou, era sua primeira vez vendo Sofong cozinhar. Bebam logo, antes de esfriar. Sofong instou. Está bem. Van levantou a tigela e bebeu. Além da sopa, Sofong fez carne de crocodilo com cogumelos e verduras, suficiente para os 5. Tão delicioso quanto antes. Liu Mon elogiou. Meia hora depois terminaram. Comer tanto de novo é constrangedor. Ly Dudu arrotou e corou. Não há problema, se não entender algo pergunte-me. Ly Dudu disse seriamente, pelo menos no mandarim ela era forte. Sim. Van assentiu fofa. Capítulo 604. Os pensamentos discretos de Yan NHNGC. Yan NHNGC sentou-se em frente à cabana, segurando um leque de folhas, seu cabelo curto preso, deixando apenas uma mecha na testa para cobrir a cicatriz. Ela abanou levemente e disse fraca, Mana, está muito quente. Eu também estou com calor. Yan NGC estava ao lado, com folhas na mão, mas o vento era fraco. O que faremos? Sinto que vou ter insolação em breve. Yan NHNG se inclinou a cabeça, olhando para a irmã com pena. Uma mente calma se sente fresca, respire fundo e expire devagar. Yan NGC respirou com calma. Funciona? Perguntou Yan NHNGC, experimente e verá. Yan NGC tentou manter-se firme, mas o suor só aumentava na testa. Mana, só os mortos podem estar calmos, então é claro que sentem frio. Yan NHNGC fez bico. Ah, é mesmo? Yan NGC riu sem jeito, mas seus olhos mostravam alegria, sua irmã estava mais brilhante, falando e rindo, muito melhor que antes. Mana, com esse calor ainda quer caçar. Yan NHNGC abanou, o vento levantando o cabelo da testa. Sim, a carne quase acabou. Yan NGC suspirou, restavam poucos dias de carne. E se tivermos insolação? Yan NHNGC perguntou suavemente, neste clima era muito provável. Beba mais água e ficará bem. Yan NGC a consolou. Yan NHNGC suspirou, se chovesse seria melhor, mais fresco. Mana, vamos ficar aqui até o fim da competição. Yan NHNGC inclinou a cabeça. Mana, este lugar fica muito longe da caça, cada viagem é subir e descer montanhas, gastando energia, e precisamos comer mais para repor. Yan NHNGC contou nos dedos enquanto analisava. 2 dias atrás, ao buscar água, notaram que o riacho estava mais baixo, talvez pelo sol ardente. Yan NGC olhou surpresa, sua irmã pensou em tudo isso? O que foi? Yan NHNGC acenou a mão na frente dela. Nada. Yan NGC voltou a si e disse, esses são problemas reais, mas mudar não é fácil. Mana, você está mais magra que no mês passado, pode aguentar meio ano assim? Perguntou Yan NHNGC, não é bom ser magra, o corpo fica mais fino. Yan NGC brincou. Se ficar mais magra, seu corpo vai colapsar, eu sei disso. Yan NHNGC disse seriamente, mas se sentiu culpada, pois sua irmã sempre lhe dava carne. Cada caçada podia falhar, cada viagem vazia consumia energia, mas a nutrição não acompanhava. Ainda temos o coelho. Os olhos de Yan NGC brilharam. Mana, além do que criamos,
Pegamos outro? Perguntou Yan NHNGC. Ah, não. Os olhos de Yan Tan NGC tremeram. Depois da primeira captura não houve mais, não importava a armadilha. Ela suspeitava que só havia um desde o início. Se mudarmos, para onde iremos? Perguntou Yan Tan NGC. Não sei. Yan NHNGC deu de ombros. Deixe-me pensar. Yan Tan NGC abaixou a cabeça. Por que não percebi antes que era tão esperta? Yan Tan NGC olhou surpresa. Por que você não percebeu? Yan NHNGC fez bico, ainda abanando. Sim, realmente não cuidei o suficiente de você. Yan Tan NGC assentiu. Mana, não quis dizer isso. Yan NHNGC murmurou. Eu sei, mas é verdade. Yan Tan NGC suspirou. Yan NHNGC ficou em silêncio. Amanhã não caçaremos, vamos procurar ao redor, se houver lugar adequado, nos mudaremos, disse Yan Tan NGC, irei com você. Yan NHNGC disse rapidamente, apertando sua mão. Está bem. Yan Tan NGC aceitou, sua irmã poderia dar boas sugestões. O mais importante é a água, o melhor é um lugar como este, disse Yan NHNGC. No verão poderiam nadar e pegar camarões no riacho, tornando a estação menos difícil. Está bem. Yan Tan NGC bateu na mão dela. Depois a segurança, podemos construir cercas, sussurrou Yan NHNGC, está bem. Yan Tan NGC assentiu. Também devemos verificar se há animais para caçar por perto, se não, vamos mais longe. Continuou Yan NHNGC, sim. Isso requer exploração, admitiu Yan Tan NGC. Era melhor caçando e fazendo ferramentas do que planejando. Yan NHNGC tocou a cicatriz e perguntou suavemente, Mana, conseguiremos resistir até o fim? Conseguiremos, confie em mim. Yan Tan NGC assentiu com firmeza, vendo sua irmã mudar acreditava mais ainda. Sim, na verdade está bem, só precisa cobrir com o cabelo. Yan NHNGC sorriu, afastando a franja. Sim, vamos resistir juntas. Yan NHNGC sorriu com covinhas, estendendo a mão. Clap. Força. Yan Tan NGC assentiu seriamente, batendo a mão dela. Capítulo 605. O Grande Explorador. Isto deve ser expresso no passado. Após o jantar, Li Dudu, Van e Liu Tu sentaram-se em volta da mesa de madeira, estudando atentamente o idioma estrangeiro. O que é tempo passado? Ou particípio passado? Liu Mon desistiu, levantou-se e saiu. Ela olhou em volta da cabana, murmurando, onde está Sofong? Cric. Liu Mon levantou a tocha, empurrou a porta e desceu as escadas. Vim ver o que você está fazendo. Liu Mon sorriu suavemente. O coelho vai dar à luz de novo, dê mais feno. Sofong levantou o feno na mão. Ah! De novo! Liu Mon se surpreendeu. Sim, uma ninhada por mês é normal. Sofong sorriu, colocando o feno na gaiola de bambu. Isso é estranho, a menos que os outros coelhos também comecem a parir. Sofong balançou a cabeça. Criando tantos coelhos, na verdade apenas um dá à luz a cada mês, os outros ficam parados. Os outros só comem de graça. Liu Mon murmurou. Ela ergueu a tocha adiante e disse, se no próximo mês não derem à luz, vamos comê-los. O quê? Já não são fofos, você quer comê-los? Sofong brincou. Sim. Liu Mon corou, depois disse calma, isso se chama sobrevivência do mais apto, os fracos são eliminados. Faz sentido. Sofong sorriu sem discutir. Depois de dar o feno, os dois voltaram para a cabana, as três meninas ainda estudavam. Sofong, como vai o colar? Liu Mon piscou, perguntou baixo. Está bom. Liu Mon sorriu, apagou a tocha e abraçou Mao Cao, que gostou do carinho. Sofong, vem estudar também.
Van An chamou. Não, me poupe. Só Fong riu amargamente. Sério? Van An fez bico, depois abaixou a cabeça no mar de conhecimento. Só Fong suspirou, sentou-se na cama grande, recostado na cabeceira, usando uma faca militar para trabalhar nos dentes de lobo. Os dentes eram muito duros, a faca deixava apenas marcas leves, ele planejava entalhar padrões e furar buracos. O tempo passou rápido, Van se espreguiçou e disse, Irmã, vamos parar por hoje. Certo, amanhã continuamos. Li Dudu lambeu os lábios, levantou-se. Liu Y Mon, acorde, vá dormir na cama. Liu Y Tu suspirou, empurrando a irmã adormecida sobre a mesa. Ah! Certo. Liu Y Mon acordou assustada, ainda sonolenta. Todos, durmam cedo, já é tarde. Só Fong guardou silenciosamente os dentes no bolso. Ele foi até a janela, olhando o céu estrelado, naquela noite precisava ficar acordado, o colar tinha que ser concluído. Na manhã seguinte, sol brilhante. Van An já tinha se levantado, o aroma do café da manhã encheu a cabana. Que cheiro bom! Liu Y Mon esfregou os olhos, acordando com o cheiro. Depois Só Fong e Liu Y Tu também se levantaram, desceram, lavaram-se e sentaram-se à mesa, até Li Dudu foi puxada. Que trabalhadora! Liu Y Tu disse suavemente. Obrigada. Li Dudu levantou-se rapidamente, recebendo a tigela. Só Fong, o que faremos hoje? Liu Y Mon perguntou enquanto tomava sopa. Sair, ir rio acima. Se não, ficar no acampamento. Só Fong ergueu as sobrancelhas. E vocês? Só Fong sorriu, olhando para Van An e Liu Y Tu. Seguindo você podemos aprender mais habilidades de sobrevivência. Liu Y Tu sussurrou. Certo, depois do café iremos, ainda há áreas rio acima não exploradas. Só Fong decidiu. As ordens. Van An brincou com uma saudação. Li Dudu parou, olhou para Só Fong, hoje também dormiremos fora? Não, voltaremos antes do anoitecer. Só Fong respondeu suavemente. Certo, então leve uma bateria extra. Li Dudu murmurou. Longe, passando o riacho, ficava o antigo acampamento de Lu Van Trak. A área entre lá e seu acampamento ainda não havia sido explorada, talvez houvesse coisas boas. Pensando nisso, após o café da manhã, mais de meia hora depois, eles partiram com ferramentas. A área adiante já havia sido explorada, então foram direto ao desconhecido. Mais de 2 horas depois, Só Fong diminuiu o passo, depois parou, voltando, descansem um pouco, o próximo caminho exige cuidado, fiquem atentos. Certo. As 4 meninas responderam, tirando cestos para beber. Só Fong, aqui. Van An entregou o tubo. Não estou cansada, considero treinamento. Van An riu, sentando-se ao lado dele. Me dê seu sapato, está frouxo. Ela se abaixou, tirou o sapato dele, pegou o feno e remendou. Ainda dá para usar, não importa. Só Fong sorriu. Não, sapato frouxo torce o pé. Van An disse séria. Certo. Só Fong sorriu, deixando-a arrumar. 7 ou 8 minutos depois, ela terminou, colocou o sapato consertado diante dele. Van An bateu palmas e disse, pronto, experimente. Sim, serve bem. Só Fong levantou-se, caminhou alguns passos, os sapatos estavam mais firmes. Bom. Van An assentiu. Vamos, continuem. Só Fong bateu palmas. O grande explorador Liu Y Mon guiará todos a descobrir os segredos desta floresta. Liu Y Mon virou-se para Li Dudu, fingindo fazer um discurso. Capítulo 606, Raiz de Kudzu. Agora mesmo, que tal, parece ou não? Liu Yimen riu para a irmã. Nada parecido. Liu Yishu respondeu sem pensar. O que, é igualzinho. Liu Yimen fez bico e gritou.
Ah! Envergonhada, Liu Yimen fechou a boca e protestou com os olhos. Espere um pouco. Liu Yimen conteve a emoção e seguiu rápido com Li Dudu. Cric! Bang bang! A garota bateu nos arbustos com um pau, espantando cobras. Os 5 entraram na floresta, o terreno irregular e difícil. Aqui há muitos cogumelos. Sorfen parou, numa árvore caída cresciam vários. Pode ser como da vez passada, com uma piton escondida. Van An parou, sem ousar. Ótimo, colham todos, não há muitos. Van An se tranquilizou e começou a colher. As irmãs Liu ajudaram, Li Dudu filmava. Após mais de 10 minutos, já não havia nenhum, apenas o tronco nu. Sorfen, aqui há cogumelos de galinha. Van An encontrou mais alguns. Arranquem todos. Sorfen disse suave, pensando em cultivar de novo. Está bem. Van An os retirou com cuidado. Vamos, olhemos à frente. Sorfen empunhou o machado, abrindo o caminho. Depois de mais 10 minutos, parou, diante de muitas lianas verdes com cerdas amarelas. Isto é kudzu, há tanto. Liu Yishu exclamou. Kudzu? O que é? Liu Yimen perguntou. Kudzu, sua raiz é medicina tradicional, chamada raiz de kudzu. Sorfen sorriu, hoje havia colheita. Kudzu é uma trepadeira que pode chegar a 8 metros, sua raiz usada em medicina para matar sede e tratar doenças. Cura febre, dor nas costas, sarampo, febre alta com sede, diarreia por baço fraco. Então é medicina tradicional. Liu Yimen assentiu. É medicina, mas para mim é iguaria. Sorfen sorriu. Iguaria. Liu Yimen surpresa. Claro, pode virar fécula de kudzu, um amido prêmio. Sorfen explicou. Sim, de fato pode. Liu Yishu apoiou. A fécula de kudzu vem da raiz com 20% de amido, usada como amido premium, para bolos, macarrão, até doces. Amido premium? Então há níveis. Li Dudu assentiu, memorizando. E pode fazer bolos e macarrão. Liu Yimen ergueu as mangas, gritou, então o que esperamos, cavemos. Eu cavo aqui, vamos ver quem pega mais. Liu Yimen pegou a pá, cavando junto à raiz. Você vai perder feio. Sorfen afirmou. Nem tanto, há só uma pá. Liu Yimen disse orgulhosa. É mesmo? Sorfen sorriu misterioso, agarrou a raiz e com força a arrancou. Aos olhos chocados das 4 garotas, puxou a raiz de kudzu. Uf uf. Sorfen respirava pesado, mãos doíam, sorriu amargo. Não posso confiar só em força. As raízes eram muito fortes, difícil mesmo com poder. A raiz arrancada grossa como coxa, meio metro de comprimento, ainda restava mais. Não vou competir, você é um monstro. Liu Yimen gritou, vendo o pedaço enorme. Ah, bem, eu cavo, mais rápido. Sorfen pegou a pá. Aqui, deixe o homem fazer o pesado. Liu Yimen entregou sem hesitar, disfarçando. Sorfen sorriu, cavou na raiz partida. Isto é raiz de kudzu, parece raiz de árvore. Van An pegou um pedaço, limpando terra. Isto faz macarrão. Li Dudu curioso. Claro, Sorfen não mente. Van An assentiu firme, sabia o processo. Era tão longa, por isso difícil arrancar. Sorfen cavou mais de 1 metro, retirando o outro meio metro de raiz. Sorfen, há muitas lianas ainda, neste ritmo até a noite. Liu Yishu disse. Quanto mais melhor, devagar, em poucas vezes acabamos. Sorfen riu. Sim, se não hoje, amanhã seguimos. Van fechou o punho, feliz por mais amido. O amido vegetal é nutritivo, com proteína, vitamina C, vitamina B1, cálcio, fósforo, magnésio, potássio. Comer 100 gramas diários pode reduzir risco de AVC,
até inibir câncer de cólon. Capítulo 607. Uma abertura incomum. Sofong, beba um pouco de água e descanse. Van entregou o tubo de bambu. Certo. Sofong pegou e bebeu profundamente. Sofong, os cestos não cabem mais. Liu Yimon bateu as mãos. Eles tinham levado 4 cestos, 2 grandes e 2 pequenos, agora cheios de raízes de mandioca. Então hoje paramos, da próxima vez cavamos mais. Sofong olhou o céu, calculando o tempo. Sim, já que não tem pernas, não fugirão. Van sorriu e limpou sua testa com um lenço. As irmãs Liu desviaram o olhar, achando íntimo demais. Depois de meia hora, carregaram os cestos pesados de volta. Devemos marcar, senão as ervas cobrirão e não acharemos o local. Liu Yimon riscou num galho. Exploradora Liu Yimon passou por aqui. Liu Yimon comentou. Tudo bem, já lembro o caminho. Sofong riu. Os 5 deixaram a floresta, seguiram o riacho para jusante, após mais de 2 horas voltariam ao acampamento. Coloquem a mandioca aqui, lavem primeiro. Van descarregou. Certo. Responderam as irmãs. Sofong, como preparar a farinha? Van perguntou. Muito simples, como o cana indiano, só que a mandioca tem mais fibras. Sofong disse. Entendi. Van assentiu lavando. Então hoje à noite cozinho de novo? Sofong provocou. Não, eu faço. Liu Yimon levantou-se e secou as mãos. Então é com você. Sofong riu. Mas raízes são fibrosas, como moer? Liu Yimon franziu a testa. Certo, fazemos uma pedra de moer. Sofong respondeu. O quê? Liu Yimon congelou. Os espectadores comentaram. É típico de Sofong, até a solução é dura. PFFT, fazer pedra parece fácil. De sua boca, não surpreende. Dureza é sua marca. De fato Sofong. Van riu tapando a boca. Uma pedra de moer, como fará? Liu Yimon perguntou. Já sei. Liu Yimon fez bico, achando-o misterioso. Entendi. Ela conteve a curiosidade e continuou lavando. Depois de meia hora, ouviram gritos da casa de madeira. Todos, o jantar está pronto. Logo os 5, incluindo Liu Dudu, sentaram-se. O jantar parece farto. Sofong elogiou. Claro, deixem-me apresentar. Liu Yimon disse. Bem-vindos. Sofong aplaudiu, sentindo que seria diferente. Hehe, o primeiro prato é dragão azul cruzando o rio, nome grandioso, né? Liu Yimon sorriu. Então só sopa de ervas? Liu Yimon perguntou. Hehe. Van conteve a risada. Cof, cof, sem imaginação. Liu Yimon revirou os olhos. Incrível, deve estar delicioso. Liu Dudu comentou ansiosa. Continue. Sofong apertou a coxa, segurando o riso. Liu Yimon olhou a salada de algas e a irmã orgulhosa, sem palavras. 3.000 fios de preocupação. Liu Dudu franziu o senho. Sofong disse, metáfora adequada. MMHM. Van concordou. Por fim, o prato dragão feroz caçando presa. Liu Yimon levantou a tampa. Ensopado de crocodilo? Dragão feroz. Liu Yimon desistiu. O que é dragão feroz caçando presa? Liu Dudu perguntou confusa. Cof, de qualquer forma é gostoso. Sofong mentiu. Liu Yimon, sua cozinha regrediu. Liu Yimon sussurrou. Se era para rir, você conseguiu. Liu Yimon sorriu. Com certeza. Liu Yimon ergueu o cabelo e bebeu a sopa. A sopa está gostosa.
Liu Y Tu admitiu. Capítulo 608. Intimidação de aura dominante. Ainda difícil descascar. Liu Y Mon franziu os lábios, usando a faca militar para raspar mandioca. A faca militar é a melhor ferramenta. Liu Y Tu revirou os olhos, segurando uma adaga de presa. Podia raspar a casca áspera, mas era ineficiente. Irmã Tu, talvez use a pá de engenheiro, mais afiada. Van disse suavemente, afinal a pá de ferro era mais cortante. Está bem. Liu Y Tu levantou, pegou a pá limpa e continuou. Sofong terminou de descascar, cortou a mandioca em pedaços pequenos, guardou no jarro para secar. O tempo passou, a noite avançou. Após terminar, com o lembrete de Sofong, todos lavaram-se e subiram na cama grande. Sofong, você também deve descansar. Van inclinou a cabeça, lembrando com carinho. Milímetro, durma primeiro, vou tomar banho. Sofong levantou, ajudou-a com o saco de dormir, apertou seu nariz, depois pegou roupas para lavar. Após uns 15 minutos voltou de cabelo molhado, todas já dormiam. De novo ficar acordado. Ele secou o cabelo e sentou perto do fogo. O colar de pérolas devia acabar hoje, pois amanhã era dia dos namorados. Tirou pérolas semi-prontas, 8 furadas e 2 dentes de lobo. Também esculpir pingente de madeira. Escolheu bloco pequeno e esculpiu com cuidado. O pingente tomou forma de nuvem, com a letra An. Oh! Terminado, trançou fibras de hibisco e banana, enfiou pérolas, dentes e pingente. Será que ela gosta? Olhou para Van dormindo, incerto. Ah! Bocejou, lavou-se, ordenou, marcar. A tela surgiu, o número 8 brilhou. E então a voz do sistema soou. Jin. Marcados 7 dias, pacote recebido. Seu ânimo subiu, sorriu e subiu à cama. Sofong me abrace. Van murmurou, rolando para seus braços por instinto. Ele sorriu, ela agarrou como polvo. Ele a segurou, ordenou, abrir pacote. Jin. Experiência de tingimento vegetal. Básico, ponto. Jin. Intimidação de aura. Básico, ponto. Jin. Experiência de técnica vocal. Básico, ponto. 3 sons soaram, sua mente clara. Este pacote é bom. Pensou. Jin. Transmitindo tingimento. A dor veio, conhecimento entrou. Ele se acalmou, organizou. Tingimento vegetal, usado em tecidos de luxo. Parece inútil. Murmurou. Aura intimidante. Leu. Habilidade ativa, criando campo de aura, gerando medo. Com lobos, poderia assustar. Animado, ordenou, abrir aura. Jin. Transmitindo. Quis xingar. PSS. Gemeu, apertando dentes. Van franziu a testa. A dor passou, arfou. De novo quase me matou. Riu amargamente, suor na testa. Oh! Estranho, corpo igual. Somente mudou. Murmurou, não viu mudanças. Respirou fundo, ordenou, abrir técnica vocal. Jin. Transmitindo. A dor voltou, mais leve, acabou rápido. O sistema mudou sua garganta, podia emitir sons. O pacote tinha conhecimento, sons de animais e significados, todos imitáveis. Também sons estranhos como motor, tambores. Boa habilidade. Sorriu, pensando em usos. Capítulo 609. Muito cativante. Nugo. Van franziu o nariz delicado, os cílios longos tremeram, então abriu os olhos, as pupilas escuras clarearam. Bom dia. Sofong sorriu suavemente, a voz calorosa. Sofong, bom dia. Van ancorou,
surpresa pela suavidade da voz dele. Aqui, um presente para você, feliz Dia dos Namorados. Sofong pegou o colar que fez ontem à noite e o mostrou. Ah! Dia dos Namorados? Um presente para mim? Van ficou atônita, olhos úmidos, coração doce como mel. Não está feliz? Sofong perguntou nervoso. Não, adorei. Van respondeu suavemente. Ótimo, deixe-me colocar em você. Sofong suspirou, acalmando-se. Está bem. Van respondeu doce. Sofong soltou sua mão, colocou o colar em seu pescoço, caindo perfeito na clavícula. Que lindo! Van olhou para baixo feliz. Não esperava que lembrasse do Dia dos Namorados, eu até esqueci. Claro. Sofong se sentiu culpado, sem o lembrete de Liu Yimon teria esquecido. Obrigada, adorei. Van inclinou a cabeça, olhando-o sinceramente. Bom. Sofong apertou sua bochecha suavemente. No próximo ano também. Van sorriu. Todos os anos. Sofong respondeu firme. Então vou fazer o café da manhã. Van ancorou, saiu da cama, calçou os sapatos e desceu feliz. Valeu a pena. Sofong sorriu, as noites difíceis não foram em vão. Dudu saiu da tenda, curiosa. Ah? O que te deixa tão feliz? Ah! Esse colar é lindo. Quem fez? Notou rápido, olhando para o pescoço de Van. Van apenas sorriu, abaixou a cabeça para esconder o sorriso. Sofong, certo. O coração fofoqueiro de Dudu queimava. A voz de Van era suave como um mosquito. Ela piscou. Já estão juntos? Não, de jeito nenhum. Van respondeu tímida. Ah. Então deve segurá-lo. Sofong é raro, até eu me emociono. Dudu meio brincou. Sério? Van perguntou surpresa. Claro que é brincadeira. Dudu riu, a menina ainda era ingênua. Entendi. Van suspirou aliviada. Mas Sofong é realmente cativante. Dudu lembrou, depois foi ao banheiro. Isso eu sei. Van murmurou, depois lavou vegetais para o café da manhã. Ah! Van, de onde é esse colar? Liu Yimon fingiu surpresa. Liu Yimon tu também olhou, de fato o colar estava em seu pescoço, não ontem à noite. Van olhou para Sofong, depois respondeu, Sofong deu. Ah, presente de Dia dos Namorados. Liu Yimon gritou. Dia dos Namorados? Hoje? Liu Tu franziu a testa, contando dias. Sim, hoje. Van sorriu. Entendi. Liu Tu apertou os lábios, olhou para a irmã, mas não viu expressão estranha. Irmã, por que me olha? Liu Mon perguntou. Você está gorda. Liu Tu brincou. Isso não é gordura, é cheio. Liu Mon protestou. Sim, sim. Liu Tu concordou. O café da manhã passou em risadas. Perto do riacho, Van encheu potes com mandioca, limpou pedras, afundou raízes na água. Quanto tempo de molho? Perguntou suavemente. Não certo, até ficar macio. Sofong respondeu. Está bem. Van assentiu, encheu outros potes. Tinham cortado muita mandioca ontem, enchendo 5 potes. Vou sair um pouco, volto logo, não saiam. Sofong disse. Onde? Eu também vou. Liu Mon gritou animada. Procurar pedra de moer, pode carregar. Sofong riu. É, tão grande não posso. Liu Mon admitiu tímida. Cuidado no caminho. Van advertiu. Entendi. Sofong respondeu sem olhar. Crack.
Ele pisou em galho, entrou na floresta, lembrando uma montanha com pedras para moer. Sozinho, avançou rápido, ocultando Aura, sem temer perigo. O caminho levava mais de 2 horas, dessa vez só meia, mostrando velocidade e resistência. Da última vez foi há mais de meio mês. Passou mais meia hora escolhendo 2 pedras, tamanho parecido, forma irregular. Preciso bater as bordas. Murmurou, pegou outra pedra, batendo até arredondar. Após quase 1 hora, as pedras ficaram quase circulares. Depois amarrou com corda e paus, pronto para carregar. Capítulo 610 Fazendo a pedra de moer. Dentro da cabana estava muito quente, então as 4 garotas sentaram junto à piscina, sob o toldo de madeira para se proteger do sol, mergulhando os pés para se refrescar. Dudu também se sentou perto, com capim seco na mão, praticando como fazer sandálias de palha para si mesma. Primeiro torce em uma forma torta, depois enrola de novo, assim e depois assim. Van segurou sua mão para ensinar com paciência. Certo, deixe-me tentar. Dudu se concentrou, embora seus movimentos fossem desajeitados. Você deve aprender devagar. Van sorriu com amargura. Aliás, hoje é realmente sábado. Liu Y perguntou baixinho. Sim, é sábado. Dudu assentiu, a missão estava na metade, restavam apenas 7 dias antes de partir. Como estará a Ana agora? Liu Y lembrou da garota de cachos loiros que caiu na água. Provavelmente ainda está no hospital, talvez assistindo nossa transmissão ao vivo. Dudu olhou para o drone flutuando. Muito possível. Van sorriu radiante, acenando. Na sala ao vivo, os espectadores enviaram comentários em rajadas. Olha, a pequena Loli está me cumprimentando. Que nada, ela claramente está me cumprimentando. Crê. O portão se abriu, Sofong entrou carregando uma pedra. Ah, Sofong, você voltou. As 4 se viraram, a primeira correu descalça até ele alegremente. Espere, deixe-me calçar os sapatos. Van ancorou e se virou, sem querer cicatrizes nos pés. Sofong, isso é material para fazer a pedra de moer? Liu Y perguntou curiosa. Sim. Sofong colocou a pedra junto ao riacho. O que é uma pedra de moer? Dudu perguntou. É uma ferramenta antiga usada para moer grãos. Van explicou. Hoje ainda se usa para leite de soja, mas raramente, pois as máquinas são mais rápidas. Entendi. Dudu meio entendeu, mas estava curiosa. Como vai fazê-la? Liu Y bateu na pedra, sem ferramentas. Como? Apenas martelar devagar. Sofong respondeu calmamente. Parece fácil demais. Liu Y fez bico. Exige força. Sofong voltou à cabana, pegou um machado de cortar lenha e uma pedra do tamanho da palma. Planejava usar o machado como cinzel e a pedra como martelo, talhando a pedra de moer pouco a pouco. Sua estrutura era simples, 2 pedras redondas empilhadas, com padrões em contato, o grão caía por cima, moído até virar pó. Embora o machado não fosse tão bom quanto um cinzel, sua habilidade tornava eficaz. Bang bang bang. O pátio ecoava com batidas constantes. Que barulho! Liu Y tapou os ouvidos, olhando seus braços musculosos. O que você está olhando? Liu Y perguntou suavemente. Olhando músculos. Liu Y respondeu sem pensar. São bonitos? Liu Y ergueu a sobrancelha. Mais ou menos. Liu Y percebeu, sorriu constrangida. Vou trançar sandálias. Sofong, assim é cansativo demais, melhor usar pilão e almofariz, embora trabalhoso. Van tapou os ouvidos. Já que é trabalhoso, melhor fazer uma pedra de moer durável, depois servirá. Sofong respondeu. Faz sentido. Van deu de ombros, sentou para observar.
Ele controlava cada golpe, um erro podia quebrar a pedra e desperdiçar esforço. O tempo passou, o talhar continuou da tarde à noite. As garotas voltaram para preparar o jantar, as irmãs Liu trocaram a água dos jarros de barro. Sofong ainda não terminou. Li Dudu perguntou baixo. Quase, falta o núcleo, logo. Respondeu sem levantar a cabeça. O núcleo? Li Dudu estava confusa. Entendi. Coçou a cabeça. Sofong, venha comer primeiro, depois continua. Van chamou de cima. Certo, já vou. Pausou, com fome e precisando de força. Lavou as mãos no riacho, olhou para o céu escurecendo. Vamos, comer juntos. Chamou. Tudo bem. Li Dudu assentiu, pensando que aprenderia mais naquela noite. Voltaram, as garotas já tinham posto a mesa. Sente-se logo. Van sorriu, puxando Li Dudu. Na mesa de madeira havia 5 pratos, carne e sopa, quentes e frios. Sério? Liu Y Mon semicerrou os olhos. Claro. Van desviou o olhar. Então vamos comer. Liu Y Mon riu. Eu disse. Van murmurou, olhando tímida para Sofong. Seus lábios se curvaram, talvez fosse a forma dela de retribuir o presente. Capítulo 611, A Sombra. Após o café, Sofong continuou talhando a pedra à luz da tocha, planejando terminar a noite. Bang, bang, bang. O tempo passou devagar, depois de mais de 2 horas ele largou o machado e a pedra. Vamos ver se funciona. Pegou 2 pedras, lavou no riacho. Quase esqueci, preciso fixar uma alavanca. Bateu palmas, foi ao galpão. Logo voltou com um bastão polido, prendeu na borda da pedra, fazendo um cabo para mover com menos esforço. Depois de arrumar, empurrou, sob o olhar surpreso das 4 garotas, a pedra girou, rangendo. E então, cansa? Perguntou Van. Ah, para mim é leve, mas para vocês. Riu Sofong. Deixe-me tentar. Van esfregou as mãos, segurou a alavanca. Não se gabe. Alertou ele. Relaxe, não sou fraca. Respondeu, empurrando forte. Rangido. A pedra tremeu, moveu pouco. Esqueça. Ele coçou o nariz. Sem eixo, é difícil. Tão difícil assim? Perguntou Liu Y Mon animada. Oh. Van arfava, irritada. Sofong, fez isso só para você. Cof, normalmente burros puxam isso. Explicou. Quer dizer que é melhor que um burro? Disse Liu Y Tu, recusando-se a tentar. Sua boca se contraiu. Deixe comigo. Liu Y Mon avançou, soprou nas mãos, segurou a alavanca. Ufi! Inspirou fundo, empurrou forte. Rangido. A pedra girou devagar, meia volta, 1 volta, 2 voltas, parou. Impressionante. Van aplaudiu. Ela é forte mesmo. Pensou ele. Nesta ilha não há burros. Suspirou. Terei que fazer eu mesmo. E o servo, pode puxar? Perguntou. Cof, ainda não cresceu. Disse-lhe eu Y Tu. Mais alto, mais fraco e pouco confiável. Certo, puxarei eu. Se pegarmos uma cabra, ajudará. Disse ele, girando fácil a pedra. O servo não podia, mas a cabra sim. Já é tarde, vão se lavar e dormir, virar noite estraga a pele. Ele pediu suave. Está bem. Elas responderam, entraram para trocar e se lavar. Ele olhou a pedra, foi ao galpão, cortou o bambu em 2 tubos, colocou na pedra para drenar. De manhã, Van acordou com canto de aves, bocejando. Escapou dos braços dele, pegou seu colar de pérolas, sorriu ao usá-lo. Sempre tirava joias à noite,
temendo machucá-lo. Ah! Manhã, abrace o sol, cheia de energia. Desceu, viu o sol nascente, lembrou uma frase popular, riu satisfeita. Sentou-se no pátio oeste, escovou os dentes. 10 minutos depois, pronta, pegou arco e flechas. Ainda cedo, só Fong e os outros dormiriam mais de 1 hora, então praticou. Faz tempo, ainda sou precisa. Murmurou, mirou no portão. SSS. A flecha voou, atingiu o portão, mas não onde mirou. Parece que piorei. Disse, disparou outra. Praticou 20 minutos, braços doloridos, parou. Primeiro, tirar a mandioca. Guardou o arco, retirou a pedra do jarro, jogou a água fora. Na cabana, pegou esteira, estendeu no chão, espalhou as raízes. Ao meio-dia faremos farinha. Aplaudiu, lavou o jarro, deixou secar, preparou o café. Vã, tão cedo hoje? Disse-lhe eu tu, já vestida, ajudando no fogo. Ah, os pássaros me acordaram. Respondeu, pôs a panela no fogão. Olhou pela janela, viu uma sombra cair, seguida de estrondo sob a cabana. Não sei, algo caiu do céu. Disse, olhando. Capítulo 612, A Águia Marinha Careca. Suas garras afiadas perfuraram o pescoço do coelho, sem dar-lhe chance de reagir. Isso é, um falcão. Yuan ficou atônita e gritou alto. Su Feng, acorde, um falcão está roubando nosso coelho. O quê? Su Feng abriu os olhos sonolentos, ainda sem clareza. Há um falcão, venha rápido, o coelho vai ser levado. Yuan gritou aflita de novo. Um falcão? Onde? Su Feng recuperou o juízo, saltou da cama sem sapatos e correu para a porta. Ali, está prestes a voar. Yuan apontou para fora da janela. Quer levar meu coelho e fugir? Su Feng franziu o senho, apoiou-se no parapeito e saltou da cabana. Infelizmente, antes que se aproximasse, a ave já tinha levantado o voo. Liu Limen apoiou-se na janela, semicerrando os olhos para o ponto negro distante, e exclamou. Que ave enorme! Meu coelho, que raiva! Yuan fez beicinho e bateu o pé. Que pena, um passo atrasado. Su Feng suspirou impotente. Que ave era aquela? Parecia muito com um falcão. Yuan perguntou. É um tipo de águia, chamada águia marinha careca. Su Feng explicou. A águia marinha careca também é chamada de águia tola, abutre careca, gavião calvo ou águia de cabeça prateada. É uma ave de rapina grande, pode chegar a 1 metro de comprimento com envergadura de mais de 2 metros. Caçam esturjões, grandes salmões, gaivotas, aves aquáticas e pequenos mamíferos. Também é a ave nacional de Jingjiang, protegida por lei. Então é uma águia tola, por isso veio pegar coelhos. Yuan reclamou. Essa ave tem 2 métodos de caça, um é procurar presas, outro é observar onde outras aves de rapina se reúnem, pois ali há comida. Assim economiza energia e consegue manjares. Roubar presas já é hábito dela. Não fique brava. Su Feng acariciou suavemente a bochecha da jovem, consolando-a, da próxima vez não escapará. Sim, temos que capturá-la, melhor ainda se domesticarmos, assim trará coelhos todo dia. Yuan disse inocente, erguendo o punho. Vou tentar. Su Feng sorriu com ternura, difícil para outros, mas possível para ele. A garota pisoteou de novo e voltou a preparar o café da manhã. Ah! Su Feng sorriu, ainda cansado após ser acordado. Levou suas coisas até o riacho para lavar o rosto. Li Dudu saiu da tenda com o cabelo bagunçado e perguntou. Su Feng, o que aconteceu agora? Desculpe acordar você, houve uma águia. Su Feng explicou. Que pena, não pegamos. Li Dudu fez beicinho, ainda sonolenta. Quase 1 hora depois, após o café da manhã, reuniram-se no pátio. Su Feng,
venha girar a mó. Yuan arregaçou as mangas, pronta para fazer farinha de mandioca. Sem problema. Su Feng respondeu. As irmãs Liu ajudaram a lavar as raízes, enquanto Yuan alimentava o moinho. Clac, clac, clac. Su Feng empurrava a pedra, e a garota colocava raízes de mandioca. O moinho girava, triturando lentamente. Tem que adicionar água, como fazer leite de soja. Liu Yimen sugeriu. Sim, precisa de água, depois decanta para separar fibras e impurezas. Su Feng disse. Vou buscar água. Liu Yiju falou baixo. Foi ao riacho com uma jarra de cerâmica, enchendo tubos de bambu após cada raiz. Clac. Clac, clac, clac. Parece mesmo leite de soja. Yuan exclamou feliz. Ao meio-dia, toda a mandioca estava moída. Su Feng desmontou a mó e lavou no riacho. Su Feng, ajude a mover o caldeirão. Yuan pediu. Está bem. Su Feng montou o moinho de novo e trouxe um caldeirão, colocando-o no chão de cimento. A jovem e as irmãs Liu despejaram a massa de mandioca, adicionaram água e mexeram com paus de madeira. À tarde trocaremos a água de novo. Su Feng disse. Nunca comi, não deve ser muito diferente. Su Feng supus. Eu já, a mandioca não tem sabor, precisa de açúcar. Liu Yiju comentou. Açúcar, quase não temos. Yuan suspirou. Su Feng acariciou sua cabeça com carinho. Mel serve também. Mas o mel também está acabando. Yuan murmurou. Su Feng riu sem jeito. Em alguns dias vou ver se a colmeia ainda está lá. Mas lá tem ursos. Yuan disse séria. Então esperemos o urso não estar. Su Feng riu. Antes não se arriscaria, mas agora até crocodilos domou. Por que temer um urso? Yuan olhou irritada. Como sabe quando o urso vai embora? Não se preocupe, eu sei. Su Feng afirmou. Na verdade quero provar como é a pata de urso. Pata de urso, o que tem de bom? Yuan franziu a testa, engolindo seco. Quando provarmos, você saberá. Su Feng respondeu. Capítulo 613. Quer que eu te ajude? O som de farfalhar ecoou. Irmã, vamos longe hoje? Yanmunok perguntou afastando os arbustos. Sim, talvez tenhamos que passar a noite fora. Yantanok respondeu caminhando. As irmãs chegaram ao pé da montanha, indo para leste ainda inexplorado. Está bem. Yanmunok olhou para as montanhas. Se não fosse por água e caça, a cabana seria confortável. Cuidado com os pés. Yantanok advertiu suavemente. Tá bom. Yanmunok obedeceu, levando uma sacola de cipó com cogumelos e ervas. Será que ao leste acharemos água? Yantanok murmurou. Ela decidiu que se não achassem lugar hoje, adiariam a mudança e caçariam. Avançaram com dificuldade, passo lento. O sol se inclinava ao oeste, era cerca de 4 da tarde, a luz suave. Um estrondo soou. Irmã, ouviu água. Yanmunok gritou. Água. Yantanok parou, ouviu, realmente ouviu o fluxo. Seus olhos brilharam, apontou à frente, animada disse, a água, parece vir dali. Vamos rápido. Yanmunok disse feliz. Devagar, cuidado com feras, onde há água, elas também vêm. Yantanok a conteve. Eu sei. Yanmunok assentiu. Pegue a faca, se houver perigo não entre em pânico, siga-me, eu protegerei você. Yantanok disse sinceramente, sacando o arco. Certo. Yanmunok respondeu séria. Avançaram afastando arbustos, atentos a rastros de feras. Yantanok guiava chegando perto do som. Depois de alguns minutos, apareceu um riacho claro, areia fina no fundo. Este lugar é bom. Yantanok conferiu, sem perigo. A margem era plana,
pedras espalhadas, árvores altas sombreavam o ar fresco. Façamos aqui o acampamento, M. Kabuki. Nyamunok disse. Certo, vamos começar. Nyamunok levantou-se, sacudindo água. Hoje dormimos aqui, amanhã traremos coisas. Nyantanok baixou a carga. Vou buscar capim seco e lenha. Nyamunok entrou no bosque. Não vá longe, me chame se precisar. Nyantanok advertiu. Entendi. Nyamunok respondeu. Nyantanok sorriu lembrando-se da irmã. Cortou lenha para abrigo antes de escurecer. O tempo passou, anoiteceu. Junto ao riacho acendeu fogo, atrás um abrigo em forma de A. A panela fervia com ervas e carne, seu jantar. Nyamunok espalhou capim seco no abrigo. Nyamunok, jantar. Nyantanok chamou. Nyamunok sorriu. Irmã, com tanta água poderíamos tomar banho todo dia. Antes, na montanha, a água era escassa, banhavam-se a cada poucos dias, no inverno derretiam neve, mas o frio dificultava. O estômago de Nyamunok roncou ao sentar. Coma. Nyantanok riu com carinho. Certo. Nyamunok pegou os hashis, soprou os vegetais. Coma mais, leve carne também. Nyantanok disse. Irmã, você também coma. Nyamunok replicou. Sim. Nyantanok respondeu. Depois de um tempo, os vegetais acabaram, só restou carne. Nyamunok, coma a carne. Nyantanok disse. Coma você, não consigo terminar. Nyamunok murmurou. Só algumas peças e já não pode. Nyantanok franziu a testa. Há 6 peças, 3 para cada. Nyamunok dividiu, comeu as suas, jogou os hashis e entrou no abrigo. Nyantanok sorriu amargamente, comeu o resto. Lavou a panela, limpou com carvão e encheu de água. Nyamunok, quer tomar banho hoje à noite? Nyantanok perguntou. Quero. Nyamunok respondeu rápido. O suor e o cabelo grudento eram incômodos. Desligue o drone. Nyantanok disse. Certo. Nyamunok desligou com a pulseira. Quer que eu te ajude a tomar banho? Nyantanok perguntou. Não, já sou grande. Nyamunok corou. Mesmo? Nyantanok franziu o senho. Mesmo. Capítulo 614. Fazer uma cadeira reclinável. Após o jantar, todos se reuniram no pátio. Sofen, deve funcionar, certo? Vanya encostou no caldeirão, vendo a água já mais clara. Sim, deixe-me fazer. Sofen ergueu a panela com cuidado, derramando o excesso de água. Estrondo! Vanya cutucou a areia em pó e murmurou, parece um pouco suja. Raspe a superfície e ficará bom. Sofen sorriu, raspando impurezas com bambu, mostrando areia limpa cinza branca. Agora parece melhor, só um pouco dura. Vanya assentiu satisfeita. Secar, depois prensar em pó, e está pronto. Sofen riu, ainda havia bastante, suficiente para encher um jarro de cerâmica. Deixe-me fazer. Vanya subiu para pegar uma colher de madeira, recolhendo com cuidado. Coloque aqui, deve secar amanhã. Liuitu espalhou folhas de bananeira no cimento. Está bem. Vanya despejou a areia, pressionando com a colher para secar rápido. A propósito, o cana da Índia também pode ser colhido. Liu Yimen perguntou. Verdade, também não quero mãos doloridas. Murmurou. He. Yimen mostrou a língua brincalhona. Parece amido de milho. Lidudo comentou com a câmera. Parece, mas sente diferente. Sofen explicou. Amido era solto, a areia granulosa. Amanhã podemos provar, como prato principal. Vanya perguntou sorrindo. Sim, comida de amido pode ser prato principal. Ele respondeu. Boa ideia. Os olhos dela brilharam, desde que Ana partiu não jogava mahjong.
Veja-me dominar. Imen gritou. Cuidado, pode perder feio. E tu avisou. Espere e veja. E tu sorriu. Na manhã seguinte, a porta de madeira abriu, Vanya desceu leve, foi ao riacho verificar a areia. Ah, já secou. Sofen também chegou cedo. Lembrava ontem ter apontado a águia careca, se outro coelho fosse levado, a menina se irritaria. Ainda não, talvez o orvalho a molhou. Ela tocou, ainda úmida. Sofen olhou o céu e disse, seque mais, logo ficará pronto. Sim. Ela espalhou de novo. Depois subiu, voltou com itens de higiene. Primeiro lave-se, talvez hoje não venha. Disse. Ainda assim cuidado, se a águia levar o coelho, alguém vai chorar. Sofen apertou o nariz dela brincando. Haha. Ele riu, pegou escova e toalha, lavou-se. Esque. Vanya murmurou com a escova. Sofen, café da manhã o quê? Ensopado, faz tempo sem comer. Ele respondeu. Está bem. Clac, clac. Ela enxagou a boca. Aqui, suba, eu vigio. Sofen devolveu escova e toalha. Se for incômodo, melhor prender o coelho. Ela sugeriu. Isso será depois de pegar a águia. Ele sorriu confiante. Está bem. Respondeu doce, e foi preparar café. Uma cadeira reclinável seria boa. Sofen murmurou, vigiando o céu. Pensado, feito. Sorriu, entrou no armazém, tirou madeira e bambu. Na sala, espectadores comentaram. Sofen é de ação, pensa e faz. Não surpreende, até se construísse porta-aviões. Espero que lembre de mim. E? Alguém dirigindo louco, tenho provas. Sofen verificou o céu, sem águias, voltou pelo machado. Fazer uma para 4 pessoas. Murmurou, começou a trabalhar a madeira. Cadeira precisava curvas, dobrou bambu no fogo, prendeu com cordas. Cortou o bambu de 2 metros, dobrou a 60 graus, amarrou. Depois cortou madeira de 2,5 metros, fez encosto, alisou saliências, tirou casca. Tac, tac, tac. O machado soou. Ah! Lidudo saiu da tenda, sonolenta. Bom dia, Sofen. Bom dia. Ele riu, esquecendo que ela estava sob a cabana. Sem problema, devia levantar, ando preguiçosa. Ela acenou, lembrando primeiros dias acordando cedo, agora dormia mais. Capítulo 615. O modo de comer amido de kudzu. Sofong balançou o machado para cortar lenha, preparando cada tronco enquanto o sol subia devagar no céu. Sofong, venha tomar café da manhã. Van apoiou-se na janela, sorrindo ao chamar. Está bem. Sofong ergueu a cabeça e sorriu, depois lavou as mãos no riacho e voltou para a cabana. Dentro, todos estavam sentados ao redor da mesa de madeira tomando café. Engula antes de falar. Liu Y olhou para a irmã e sussurrou. Por enquanto, nada se vê. Respondeu Sofong suavemente. Não ficou assustado contigo ontem? Liu Y brincou depois de engolir a comida. Talvez. Sofong sorriu, lembrando como havia pulado do andar de cima ontem, realmente um pouco assustador. Se não vier, então deixe estar, não precisamos vigiar o dia inteiro. Van fez um biquinho inocente. Se não encontrar outra comida, mais cedo ou mais tarde voltará. Disse Sofong sorrindo. Então, se sairmos, temos de prender o coelho, senão comerão tudo. Disse Van nervosa. Mais tarde faremos uma gaiola, pode ficar junto com as galinhas selvagens. Propôs Sofong. O armazém ainda tinha muito espaço, bastava levantar uma estrutura de madeira, assim poderiam criar coelhos e galinhas, muito mais amplo que uma gaiola pequena. Meia hora depois, após o café, saíram para o pátio. 1, 2, 3. Van contou os coelhos com as mãos na cintura.
Essas galinhas selvagens em 1 ou 2 meses já estarão prontas para comer, certo? Liu Yimon agachou-se diante da gaiola, dentro galinhas trazidas da montanha, agora bem maiores. Não podemos comer uma agora? Pelo menos um macho. Liu Yimon disse com tom triste. Um macho pode, mas devemos guardar 1 ou 2 para criar. Disse Van generosa. Só Fong riu, abanou a cabeça, pegou o machado e continuou com a lenha, planejando terminar a espreguiçadeira antes da gaiola. Só Fong, eu ajudo. Disse suavemente Liu Yimon. Entendido. Liu Yimon voltou para a cabana, trouxe a corda restante, necessária para a espreguiçadeira e a gaiola. Só Fong pegou um tronco e começou a fazer a estrutura da espreguiçadeira. Todos dividiram tarefas, e ao meio-dia a espreguiçadeira já estava quase pronta. Ela parecia uma grande cama, com uma extremidade curvada formando encosto. Muito confortável. Liu Yimon foi a primeira a deitar-se, rolando, e a espreguiçadeira manteve-se firme. Irmã Mon, levante-se, ainda está suja, precisa ser limpa. Van instou suavemente com um pano. Deixe-me ajudar. Liu Yimon levantou-se rápido, molhou o pano e limpou com cuidado. Só Fong sorriu, depois foi embaixo da cabana, limpou e preparou a gaiola. A gaiola era simples, amarrando varas com corda, deixando espaço de 2 dedos. Primeiro cortou as varas iguais e fixou com nós cruzados. Deixe-me ajudar, 2 pessoas será mais rápido. Liu Yimon ofereceu. Está bem, as partes altas deixo comigo. Só Fong entregou-lhe meia corda. Irmã Mon, esta parte é tua, vou preparar o almoço. Van deixou o pano e disse. Sem problema, vá. Respondeu Liu Yimon. A jovem lavou as mãos, pegou uma vasilha, preparou amido de kudzu e subiu. Pergunto-me qual será o sabor. Murmurou Van, planejando usá-lo no almoço. No quarto colocou a vasilha no fogão e acendeu o fogo. Espiou pela janela e perguntou, Irmã Tu, como se cozinha o amido de kudzu? Muito simples, primeiro com um pouco de água fervida fria, depois acrescentar água quente, mexer rápido até ficar translúcido. Explicou Liu Yimon. No orfanato tinham visto como se fazia com pó de lótus. Pensando nisso, pôs a panela no fogo, encheu de água, depois cortou carne de crocodilo em fatias finas e colocou. Depois acrescentou uma orelha de pau, lavada e cortada, e cozinhou junto. Em seguida acrescentou água fervida fria na vasilha e misturou. Enquanto isso, a carne e o cogumelo cozinhavam, pôs uma colher de sal, esperou um pouco e retirou a panela. Com uma mão mexia o amido, com a outra vertia o caldo, misturando tudo. Está tão cheiroso. Os cílios de Van tremeram, o caldo misturado ao amido tornou-se translúcido com carne e cogumelo visíveis. Experimentou um pouco com os pauzinhos e assentiu satisfeita. O sabor não é mau. Pôs os pauzinhos de lado e chamou pela janela, Só Fong, venham comer, fiz amido de kudzu. Já vou. Respondeu primeiro Liu Yimon. Certo, um momento. Disse suavemente Só Fong, largou a madeira, lavou as mãos no riacho. De volta à cabana, o almoço estava pronto. O amido de kudzu, misturado com carne e cogumelo, parecia delicioso. Parece muito bom. Liu Yimon pegou a colher. Cuidado, está quente. Avisou Van. Haha, não tenho medo. Disse Liu Yimon, mas soprou antes de comer. Como está o sabor? Perguntou curiosa Van. Capítulo 616, Efeitos surpreendentes. Liu Yimng feliz levantou o polegar, está delicioso. É a primeira vez que como carne com pó de kudzu. Liu Yimon assentiu, comendo colherada após colherada. Um chefe nato. Sifon provou um pedaço, piscando para a jovem. Coma mais, ainda muito. Van disse docemente, orgulhosa, se não for suficiente, cozinharei mais.
Certo. Van ancorou e abaixou a cabeça. O sabor é tão rico, vendem fora. Ly Dudu elogiou sem parar. Que pena, tomara que comerciantes produzam isso. Ly Dudu suspirou, olhando para a câmera. Na transmissão, comentários inundaram a tela. Entendido, já anotei o processo e os ingredientes, logo começaremos a produção. Espere, onde conseguiu carne de crocodilo? Não subestime os amantes da comida, em 3 dias estará online. Com dinheiro, até dragões se podem cozinhar. Do mesmo tipo? Eu acredito que sim. Fong sorriu. Então vou comprar com certeza. Ly Dudu disse feliz. Talvez até te convidem como embaixadora de marca. Van An sorriu radiante. Haverá pó de kudzu grátis? Ly Dudu perguntou ansiosa. Claro, és perfeita para isso. Fong assentiu. Por que dizes isso? Liu Ymng perguntou. Ain, o kudzu tem certos efeitos. Fong tossiu envergonhado. A raiz de kudzu contém isoflavonas naturais que regulam hormônios, especialmente para quem tem níveis baixos. Sério? Liu Ymng e a jovem se surpreenderam, perguntando. Mana, não comas, deixa tudo para mim. Liu Ymng tentou pegar a tigela. Deixa, comer mais não adianta. Liu Tu sorriu, tocando-lhe a cabeça. Se Fong diz que funciona, então é verdade. Liu Ymng murmurou triste. A boca de Van An estava cheia, suas palavras ininteligíveis. Assim também está bom. Fong acariciou sua bochecha, não precisas mudar nada. Boca de homem, só mentiras. Van An murmurou corada. Fong se crispou, a jovem ainda pensava nisso. Os comentários choviam sem parar. Pequena bruxa, almôndegas de peixe multiplicação 10.086, vou comprar kudzu e mamão, se funcionar enviarei mais presentes. Rico, tente também fisioterapia. O kudzu deixará muitas mulheres loucas, aumento de preço é certo. Vou ao supermercado comprar. Eu também, vou surpreender minha esposa. Tem certeza? Ela pode te fazer ajoelhar no durião. Fong, acho que comeremos kudzu frequentemente. Liu Tu disse resignada. Concordo. Fong suspirou. Coma devagar, ninguém vai tirar. Ele riu, batendo em suas costas. Tão cheia. Van An pousou a tigela, esfregando a barriga feliz. Estás cheia? Fong perguntou carinhosamente. Sim, desta vez estou bem cheia. Van An assentiu, economizava em tudo, menos em comida. Também estou satisfeita. Liu Ymng pousou a tigela, descansando antes de arrumar. Liu Tu levantou-se para lavar pratos com a irmã. Descansa um pouco, não te mexas muito. Fong aconselhou. Sim. Lembrando de antes, Van ancorou e assentiu. As águias marinhas calvas caçam de dia e descansam de noite, então Fong só precisava vigiá-las de manhã. Liu Tu terminou a limpeza e voltou a ajudar. Logo depois, a jovem desceu, segurando madeira enquanto Fong e Liu Tu fixavam, avançando rápido. Quase 1 hora depois, a gaiola de coelhos estava pronta com uma porta de madeira. Pronto, soltem os coelhos. Van An disse animada. Eu vou pegá-los, vocês coloquem feno, umidade faz mal. Fong disse gentilmente. Certo. Liu Tu foi buscar feno, a jovem seguiu Fong. Hora de usar um pouco de poder. Fong murmurou, uma sensação percorreu sua testa, sua vontade se espalhou. Os coelhos pararam, encolhendo-se no chão. Ele se abaixou, levantando-os pelas orelhas facilmente. Tão simples assim. Van An exclamou. Não fiques parada, coloca-os dentro. Fong riu, tocando sua bochecha. Ah, sim.
Van pegou o coelho confusa e o colocou na gaiola. Sempre suprimia com sua aura, nenhum escapava. Capítulo 617. Muita sorte. Droga de clima, é primavera mas não há nenhuma brisa fresca. Zaulei resmungou enquanto andava, um tronco no ombro, avançando pela floresta. Hoje era o quarto dia desde que ele e o irmão saíram do bosque de bambu, ainda cortando troncos para erguer abrigo. Depois de deixar o bosque de bambu, gastaram um dia atravessando uma montanha pequena e mais 2 dias antes de achar água numa colina distante. Era um riacho pequeno, estranhamente morno. No fim decidiram acampar ao lado do riacho e seguir sobrevivendo ali. Após dividir tarefas, Zauloi ficou montando a armação, enquanto Zaulei saiu cortar troncos e recolher galhos. Ofegante, ofegante! Zaulei voltou com troncos, ofegante, largou-os e caiu numa pedra, sem querer mexer. Olhou a pilha de troncos e franziu o senho, ainda não chega. Diante dele havia uma armação em forma de A, justa para 2 deitados. Vamos! Zauloi fez biquinho, seguiu montando, pôs galhos sobre a armação e prendeu com troncos por cima. Grrr! O estômago de Zaulei roncou alto, até o irmão ouviu. Há algo para comer? Perguntou contrariado. Ali, ervas selvagens, cozinha tu. Zauloi apontou. Quero carne. Zaulei levantou, olhando as ervas murchas com nojo. Então vai caçar. Zauloi bufou. Se eu visse presa, precisaria que dissesse. Zaulei resmungou. Primeiro termina o abrigo, depois procura. Zauloi disse firme, ele também queria carne, mas sem abrigo era inseguro. Está errado, sem comida não tenho forças para cortar. Zaulei queixou-se. Franziu os lábios, perguntou, então o que sugere? Ir caçar, hoje à noite devemos comer carne. Zaulei engoliu saliva. Parece bom, a realidade é cruel. Zauloi murmurou. O que disseste? Zaulei encarou. Disse para irmos logo, caçar antes de escurecer. Zauloi encarou de volta. Olharam-se, bufaram frios e saíram do acampamento. Onde caçar? Perguntou Zauloi. Não sei, passo a passo, como exploração. Respondeu Zaulei, mais calmo. Se caçarmos um cervo seria ótimo. Zaulei sussurrou, apertando o arco. Um coelho ou lagarto já seria sorte. Zauloi disse irritado, cervos não abundam. Sem ambição. Zaulei zombou. Zauloi cerrou os dentes, a raiva subindo. Fala menos, achar carne é o mais importante. Zaulei completou. Zauloi brandiu o facão, cortando cipós como se descontasse no irmão. O sol se inclinou a oeste, a luz enfraqueceu, a floresta escureceu, faltavam menos de 2 horas pro anoitecer. Está tarde, não vamos longe. Zauloi alertou. Milímetro. Zaulei respondeu irritado, após mais de 1 hora sem ver nem ave, suspeitava que era zona proibida de bichos. Tac-tac. Crac-crac. Frouxo. Pare, há algo. Zaulei sussurrou. O que é? Zauloi franziu o senho, apertou o facão. Fazão, vi um fazão. Zaulei exclamou, apontando. Onde? Zauloi tenso. Seguindo o dedo, a uns 50 metros, um fazão bicava folhas procurando comida. Consegues acertar? Zauloi perguntou. É pelo menos 50 metros, eu não consigo. Zaulei reclamou. Zauloi conteve a raiva, sussurrou. Aproxime-mo-nos, pisa leve, não assustes. Vamos. Zaulei puxou flecha, armou o arco, avançou. O fazão seguia bicando, alheio. A distância caiu, 50, 40, 30, 20 metros. Zaulei hesitou, avançou, restando pouco mais de 10 metros, soltou. SSS. A flecha voou. Bate, bate.
O fazão quis fugir. Toque! O facão atingiu-lhe a cabeça, morto no ato. Cof, cof, sorte nossa! Zhao Lei riu sem jeito, recolheu a flecha. Ao menos hoje temos algo saboroso. Zhao Lei disse orgulhoso. Não te gabes, vamos rápido acender o fogo antes de anoitecer. Zhao Lei ordenou. Sim, sim. Zhao Lei sorriu, sem discutir, guardou forças para comer fazão. Parece que após deixar Shen Shihai vivemos melhor. Zhao Lei riu. Claro, agora temos carne. Zhao Lei sorriu, após mais de meio mês enfim carne outra vez. Talvez. Zhao Lei respondeu distraído. Capítulo 618. Cozinhar um pouco de carne de novo. Na cabana de madeira na encosta, as irmãs Yan estavam arrumando seus pertences. Irmã, levamos isto. Yan Wunok levantou um balde de madeira. Leve, não temos muitas coisas, fazer outro seria trabalhoso. Yan Tanok pensou e respondeu. Elas se preparavam para sair amanhã, indo direto ao novo acampamento para começar a vida de sobrevivência. Espere, ainda não jantamos. Yan Tanok sorriu. Certo, esqueci por estar ocupada. Yan Wunok rapidamente tirou tigelas e hachis do balde. Continue guardando, eu cozinharei o jantar. Yan Tanok sorriu. Ela pegou a panela de ferro, encheu de água, pendurou no gancho, depois pegou verduras selvagens, cortou raízes murchas, lavou e colocou na panela. Esta bolsa também, e as sandálias de palha sem uso. Yan Wunok murmurava ao guardar em um grande saco de cipó. Yan Tanok pegou o último pedaço de carne salgada, hesitou e cortou tudo na panela. Irmã, vamos comer toda a carne? Yan Wunok perguntou. Sim, se ficar estraga, o clima está mais quente. Yan Tanok respondeu suave. Mas pai defumava a carne que durava meses. Yan Wunok questionou. Era curada com sal, e não temos. Yan Tanok explicou. Certo, já esqueci o gosto do salgado. Yan Wunok sorriu e disse, mas verduras também ficam boas. Está bem. Yan Tanok suspirou, verduras não escondiam o insosso, principalmente carne sem sal fervida em água. Ela encontrou hortelã selvagem, amassou, pôs suco na panela, depois cortou o gengibre selvagem dentro. A água ferveu, ela tirou a panela do gancho. Pronto. Yan Wunok respondeu, segurando o boneco de barro dado por sua irmã. Foi seu aniversário meio mês atrás, embora rústico adorava. Sim, hoje pode ser nossa última noite aqui, comamos bem antes de sair. Yan Tanok disse suave. Ela serviu sopa à irmã, colocando mais carne em sua tigela. Irmã, não consigo comer tanta carne. Yan Wunok devolveu um pouco. Você ainda cresce, coma mais. Yan Tanok disse firme. Mas você só tem alguns anos a mais, também precisa. Yan Wunok fez bico. Yan Tanok suspirou, acariciou seu cabelo e sussurrou. Coma, uma vez instaladas, caçarei. Sim, ajudarei você. Yan Wunok assentiu. Bem. Yan Tanok sorriu, feliz pois sua irmã estava mais animada. Irmã, ainda temos o coelho, se não houver carne podemos comê-lo. Yan Wunok olhou a gaiola, olhos vermelhos do coelho brilhavam. Cri, enquanto resistirmos, caso contrário não serve. Yan Tanok sorriu triste. Entendi. Ela respirou fundo, sentindo tristeza. Irmã, o que há? Yan Wunok perguntou. Nada, depois pegarei mais coelhos para você. Yan Tanok sorriu. Sim. Yan Wunok abaixou a cabeça, comendo verduras sem sabor, mas precisava sobreviver. Em outra cabana, o grupo de Sofong se sentava à mesa, com um jantar feito por Van An. De fato. Liu Y murmurou, olhando o mingau de kudzu em tigelas de cerâmica. Adicionei nozes, cocô e cogumelos, provem. Van serviu com cuidado. Ótimo,
deve ser delicioso. Ly Dudu elogiou, soprou e comeu feliz. E aí? Van perguntou nervosa. Acho que poderia vender lá fora, o sabor é rico, muito saboroso. Ly Dudu amou, comendo mais. Parece bom. Só Fong sorriu, provando. Delicioso, nozes crocantes, cocô perfumado. Liu Mon mastigou feliz. Se for bom, coma mais. Van sorriu e sugeriu, devemos cozinhar lanche doce com mel esta noite? Certo, amanhã cozinhamos de novo. Van aceitou. E se cozinharmos um pouco de carne também? Só Fong sugeriu, olhando o jarro, pois hoje não havia carne nem verduras. Ah, claro. Van respondeu inocente. Liu Tu elogiou silenciosa Só Fong, pois muito kudzu enjoava. Outro tigela. Liu Mon pediu rápido. Eu também. Ly Dudu estendeu a mão, claramente conquistada. Capítulo 619. O professor de educação física ensina. Ah! Passo, passo, passo. Van carregava uma pequena cesta de bambu com escova, pasta e toalha, depois abriu a porta e desceu. Escova, escova, escova. Ela escovava os dentes enquanto andava, espuma ainda nos lábios. Clop, clop, clop. Ah, por que ainda estou tão sonolenta? Van limpou o rosto bonito com uma toalha molhada. Olhou para a espreguiçadeira no pátio e murmurou, só uma soneca curta, só um pouco. Deitou-se, fechou os olhos e logo respirava tranquila. Cric! Depois de um tempo, outra porta abriu, Só Fong se espreguiçou e desceu. Vendo o sol sobre a garota adormecida, ele congelou, parecia uma princesa de conto. Recuperou-se, pegou uma cesta e foi lavar-se. Ah! Liu Tu bocejou, pegou seu kit de higiene, desceu e foi ao riacho. Viu Van dormindo e cumprimentou, bom dia. Bom dia. Ele respondeu. Deixe-a dormir mais um pouco. Ele disse gentilmente. Ontem jogaram mahjong até meia-noite, acordar cedo os deixou sonolentos. Só Fong terminou de lavar e disse, hoje vou cozinhar o café da manhã. Boa ideia. Ela sorriu. Ele foi preparar a panela de ferro. Van, bom dia. Ly Dudu levantou a câmera e filmou a garota recém-acordada. Bom dia. Van ancorou, surpresa pela lente. Só Fong disse que terá café, então levante. Ela disse gentilmente. Ah. Está bem. Van cheirou e sentiu carne. Hoje ele cozinhou? Sente-se, coma e durma depois. Ele disse. Não durmo. Van respondeu inocente. Ela olhou para a mesa e perguntou, tem kudzu? Claro que sim. Ele apontou para a cozinha. Preparou 2 pratos, ensopado de carne com cogumelos e kudzu doce com mel e açúcar mascavo. Parece bom. Van levou a panela. Prove o sabor. Ele disse. Está bem. Ela provou e sorriu. Delicioso, doce. Doces trazem alegria. Ele murmurou. Eu também vou provar. Liu Mon disse. Eles comeram em silêncio. Kudzu não podia substituir o arroz porque enjoava. Só Fong, o que hoje? Ela perguntou. Ver a colmeia, o mel acabou. Ele respondeu. Eu vou também. Ela disse. Quero filmar, vou também. Ly Dudu acrescentou. Então tenham cuidado, eu não posso ir. Van aconselhou. Eu fico com ela. Liu Tu disse. Está bem. Ele acariciou sua cabeça. Após o café, ele se preparou para sair. Se encontrar um urso, corra, não seja teimoso. Van disse. Está bem, eu ouço. Ele assentiu. Volte cedo, se atrasar vou procurar. Ela disse séria. Sim, prometo voltar antes de escurecer.
Ele jurou com 3 dedos. Ele acenou e saiu. Mana, eu vou. Liu N. Y Kabuki. Mon disse. Cuidado. Ela disse. Entendido. Elas seguiram. O que agora? Ela perguntou. Cavar feijões. Van respondeu. Está bem. Ela foi junto. Passo, passo, passo. Sofong levou a cesta, atravessou o riacho em direção à colmeia. No caminho as meninas conversavam, mas acompanhavam. Após 3 horas chegaram ao antigo local coberto de ervas. Por aqui. Ele guiou. Não se preocupe, o urso pode não estar. Ele disse. Melhor ter cuidado. Ela disse. Melhor ter cuidado? O que significa? Ly Dudu perguntou. Significa que se fores cuidadosa, estarás segura por muito. Ela explicou. Ele fez careta. Ah, entendi. Ela disse. Sim. Liu Y Mon disse. Ah. Como sabe, meu professor de literatura estava sempre doente, então o de educação física ensinava. Ela disse. Capítulo 620, O Urso Oculto. Claro que não. Sofong riu, olhando para Liu Y Mon. Então, o que significa? O rosto de Liu Y Mon corou e ela perguntou suavemente. É um provérbio, a frase completa é: a cautela pode pegar 1000 cigarras, a cautela pode navegar 1000 anos. Ah, esse é o sentido. Liu Y Mon mostrou a língua com vivacidade, depois virou-se para explicar a Ly Dudu. Sofong viu o rosto confuso de Ly Dudu e pensou que a linguagem era vasta, não tão fácil de entender. Ele virou-se e seguiu em frente, a distância até a colmeia ainda era de mais de meia hora, e o caminho bloqueado por galhos e cipós, então o passo não podia ser rápido. De fato, quase 1 hora depois, os 3 chegaram perto da colmeia, e acima de suas cabeças enxames de abelhas zumbiam. Já chegamos? Liu Y Mon perguntou nervosa, era sua primeira vez com Sofong até a colmeia. Sim, esperem aqui, irei verificar, voltarei em breve. Sofong instruiu. Ah! Mas são abelhas. Liu Y Mon encolheu o pescoço assustada. Desde que não as provoquem, não picarão. Sofong lembrou suavemente. Mesmo? Ly Dudu perguntou duvidosa. Sim, fiquem paradas, não as persigam, se houver perigo queimem capim seco para fazer fumaça. Sofong repetiu firmemente. Está bem, mas tenha cuidado. Liu Y Mon disse preocupada, reprimindo seu medo. Minutos depois, a cena familiar apareceu, a rocha rachada ainda ali, a colmeia na fenda intacta, as tempestades não a danificaram. Sofong observou cautelosamente, a grama densa, parte amassada, caules quebrados ao chão. Parece que os ursos vieram com frequência. Murmurou, notando fezes de urso frescas ainda úmidas. Ele hesitou e foi para outro lado da colmeia, onde um caminho mostrava os rastros de ursos. Enquanto isso, Ly Dudu e Liu Y Mon esperavam, olhando as abelhas nervosas. Acendemos uma fogueira? Ly Dudu sugeriu baixo, ainda com medo das abelhas. Sim, boa ideia. Os olhos negros de Liu Y Mon brilharam, ela tinha pedra de fogo, acender não era difícil. Rapidamente limpou o chão, empilhou o capim seco e acendeu. Crepitar. O capim seco ardeu, faíscas voaram, fumaça espessa subiu e afastou as abelhas. Zumbido. As abelhas se dispersaram, apenas algumas atordoadas na fumaça. O efeito não é ruim. Liu Y Mon suspirou, depois olhou na direção de Sofong, murmurando, será que ele encontrará um urso? Y Mon, não sei se ele encontrará um urso, mas temos problemas. A voz trêmula de Ly Dudu veio. O quê? Liu Y Mon se virou, seu corpo ficou rígido, seus lábios tremeram.
A menos de 50 metros, um urso as observava, os arbustos não podiam cobrir seu corpo. O urso olhou curioso, como se fosse a primeira vez que via humanos em pé, hesitando em atacar. Na sala de observação, Amin e os outros ficaram tensos. Meu Deus, o urso realmente apareceu. Nugutin Nuyed exclamou, seu coração apertou. O diretor organizou, mas a equipe de resgate precisa de mais tempo. Amin disse gravemente, o urso não era brincadeira, sem cerca nem cabana, como detê-lo? Quanto tempo? Nugutin Nuyed perguntou ansiosa. Ouvindo o diretor no fone, Amin sorriu amargamente, uns 20 minutos. Mais de 20 minutos? Até lá a refeição já estará fria. Nugutin Nuyed gritou zangada. Alguém vai morrer. Vu Lao respirou fundo. Vu Lao silenciou, sem palavras. O que podemos fazer agora? Nugutin Nuyed perguntou preocupada. Certo, onde está Sofong? Tividin lembrou de repente, olhando para mim. E agora, fugimos? Ly Dudu entrou em pânico, a câmera tremendo em sua mão. O que fazemos? Lutou contra o impulso de fugir. Naquela manhã, depois do café, Sofong explicou muitas precauções, a maioria sobre como enfrentar um urso. Será útil? Ly Dudu perguntou atônita. Isto foi o que Sofong ensinou, útil ou não, devemos tentar. As pernas de Liu Ypsilon tremiam, seu coração cheio de medo, gritou em silêncio, Sofong, onde está você? Está bem. Ly Dudu engoliu nervosa, seguiu as palavras de Liu Ypsilon, abriu as pernas, levantou os braços e gritou alto.